Hoje nós vamos falar um pouco sobre a transformação de mim mesmo, de si mesmo, a importância que a vida em si tem e de forma alguma deve ser desperdiçada com as impressões de realidade, pois um ser é o que é a sua vida. Sendo assim, se torna necessário mudar a vida, e isso só é possível se nos propormos profundamente. Transformação significa que uma coisa muda em outra coisa diferente, e tudo está sujeito a mudança. Vamos observar algumas transformações conhecidas da matéria. Exemplo: o açúcar se transforma em álcool, e que o álcool, por sua vez, se transforma em vinagre pela ação dos fermentos. Essa é a transformação de uma substância molecular em outra substância molecular. O rádio também se transforma lentamente em chumbo. Os alquimistas da Idade Média falavam da transmutação do chumbo em ouro. E com isso, eles não se referiam à questão metálica, física, mas de transformar o chumbo, que é a personalidade, no ouro, que é o espírito. Então devemos refletir sobre todas essas questões. Nos evangelhos, a ideia do homem terreno, comparado a uma semente capaz de crescimento, tem o mesmo significado, como a tem também a ideia do renascimento de um homem que deve nascer outra vez, como foi dito a Nicodemos. Se o grão não morre, a planta não nasce. Em toda transformação existe morte e nascimento, ou morte e ressurreição. Vamos separar o homem como uma fábrica de 3 pisos, que absorve, normalmente, 3 alimentos. O alimento comum corresponde ao piso inferior da fábrica, o estômago. O ar está no segundo piso, relacionado com os pulmões, e as impressões, que é associada com o cérebro, o terceiro piso. O alimento que comemos sofre sucessivas transformações. O processo da vida, por si mesma, é a transformação. Cada criatura do universo vive em constante transformação de uma substância em outra. Um vegetal, por exemplo, transforma o ar, a água e os sais da terra em novas substâncias vitais, em elementos úteis para nós. Por exemplo, as frutas, as batatas, os limões, os feijões, as ervilhas, etc. Assim, pois, tudo é transformação. Pela ação da luz solar, obtemos os variados fermentos da natureza. É inquestionável que o sensível filme da vida, que se estende sobre a face da Terra, conduz toda a força universal ao interior do mundo em que vivemos. Cada criatura da Terra absorve e assimila determinadas forças cósmicas, e logo as transforma e retransmite de maneira inconsciente ao interior do organismo planetário. Tais energias transformadas estão intimamente relacionadas com a economia deste organismo planetário em que vivemos. Cada criatura, segundo sua espécie, transforma determinadas energias que recebe e retransmite ao interior da Terra. Sim, em tudo existe transformação. Assim, pois, a epiderme da Terra é um órgão em transformação. Quando comemos o alimento tão necessário para nossa subsistência, este é transformado etapa após etapa em todos esses elementos vitais tão indispensáveis para a nossa própria existência. A digestão em si mesma é a transformação, ou seja,
a parte inferior dessa fábrica de 3 pisos, que é o organismo humano, se transforma. Se o alimento, por exemplo, passasse pelo estômago e não se transformasse, o organismo não poderia assimilar suas vitaminas e proteínas. Isso seria simplesmente uma indigestão. Então, conforme vamos refletindo nessa questão, chegamos a compreender a necessidade de passar por uma transformação. Mas vamos refletir ainda mais profundo. A natureza em si não necessita que o homem, antes de devolver a energia para a Terra, transforme suas impressões. Porém, o homem pode por si mesmo transformar suas impressões se tiver o conhecimento de que existe essa necessidade. No terreno da vida prática, a maioria das pessoas crê que esse mundo físico vai lhe dar exatamente o que anseia e busca. Eis aí um tremendo equívoco, porque a vida em si não passa de meras impressões que recebemos das coisas. Devemos entender essa questão de impressões. Se realmente quisermos mudar a vida, é necessário entender que precisamos transformar as impressões que nos chegam à mente. Perceba que esse é um assunto revolucionário, porque não existe a vida externa. Todo mundo crê que o físico é o real, porém, se formos um pouco mais a fundo, o que realmente estamos recebendo a cada instante são meramente impressões. Vemos uma pessoa que nos agrada ou que nos desagrada, e o primeiro que obtemos são as impressões dessa natureza, não é verdade? Digamos que a vida é uma sucessão de impressões, não como creem a maioria, uma coisa exclusivamente material. A realidade da vida são suas impressões. É possível que você que esteja vendo esse vídeo encare a vida como tal, e não como suas impressões. Isso ocorre pelo fascínio sobre a matéria. Exemplo: a pessoa que vemos sentada em uma cadeira com tal traje colorido, aquele que mais adiante nos sorri ou aquele que nos olha tão sério, são para nós coisas reais, não é verdade? Porém, se meditamos profundamente, iremos perceber que o real são as nossas impressões. Essas impressões chegam até a mente através dos 5 sentidos. Se não tivéssemos olhos para ver, ou ouvidos para ouvir, nem tato para tocar, nem olfato para cheirar, ou paladar para saborear os alimentos que estão em nosso organismo, existiria para nós isso que se chama mundo físico? Então perceba que a vida nos chega através de impressões que temos sobre informações de natureza elétrica e energética. E é aí onde podemos trabalhar sobre nós mesmos. Se é que realmente almejamos uma revolução da consciência, precisamos fazer esse trabalho de maneira correta. Para uma mudança psicológica real, deve-se trabalhar em transformar as impressões. Sabemos que é necessário mudar todas essas questões psicológicas padrônicas. Se realmente queremos mudar a vida, então precisamos trabalhar sobre as impressões. Nossos padrões mentais que causam tanto dano para todos, mas exclusivamente para mim mesmo, para si mesmo, são causados pelas impressões que temos de realidade. E, obviamente, esse é um divino trabalho sobre si, sobre mim, e de maneira alguma pode ser executado por forças meramente mecânicas. É preciso um grande trabalho de autoobservação, reconhecimento das impressões que recebemos, perceber os padrões que se relacionam com tais impressões,
estudá-los, eliminá-los. Assim se dá o primeiro choque de consciência. Assim começa a verdadeira mudança interior. Esse é o caminho estreito que conduz à luz, ao que muitos são chamados, mas poucos o compreendem. Claro que uma pessoa que compreende esse tipo de trabalho, em seus aspectos profundos, deixa de ser mecânico, deixa de apenas servir aos interesses da natureza, deixa de ser uma criatura adormecida que apenas vive para alimentar com sua energia a natureza. E essa não tem nenhum interesse que alcancemos a autorrealização íntima do ser. Tristemente, as religiões falam sobre salvação, sobre viver uma vida reta, viver uma boa conduta, porém não ensinam o que fazer. Pouco fala sobre aspectos psicológicos ou sobre as impressões que temos das coisas. A Bíblia é um maravilhoso e sublime código que nos ensina como e o que fazer. As alegorias bíblicas estão relacionadas com aspectos de base interior, não exterior como nos é ensinado. Mas para não entrar em méritos religiosos, voltemos ao foco do assunto. Se estão compreendendo o que está sendo exposto nesse vídeo, compreenderão a necessidade de se auto-observar de momento em momento. Ao transformar as impressões recebidas de uma maneira consciente, se transforma a vida. Exemplo: trabalhar sobre as emoções negativas, os estados de humor irritadiços, sobre a autoconsideração, sobre as autojustificativas, sobre as culpas e os estados inconscientes. Tudo isso está relacionado sobre as impressões que devemos transformar. Então compreendemos que a nossa vida nos exige reagir continuamente. Todas essas reações formam nossa vida. Mudar a vida não é mudar as circunstâncias externas, é mudar realmente as próprias reações. Então, nossa tarefa consiste em transformar as impressões da vida, para que não provoque as reações negativas que estamos acostumados. Porém, para conseguir, é necessário a auto-observação de instante em instante. Assim, as impressões não chegam de um modo mecânico. Isso é viver de uma maneira mais consciente. A título de exemplo, feche os olhos e imagine um lindo lago cristalino de águas calmas. Jogamos uma pedra nesse lago, então vemos que se produz impressões. E a resposta dada às impressões da pedra são as reações do lago. Estas se manifestam em ondas que vão desde o centro até a periferia. Agora, imagine-se como um lago. Aparece a imagem de uma pessoa. Então, a mente reage. As impressões é que produzem as imagens, que chegam à mente. As reações são as respostas a tais impressões. Suponhamos agora que um indivíduo vê uma mulher provocativa e não transforma suas impressões. O resultado será que essa de tipo luxurioso exige dele a vontade de possuir aquela mulher. Esse desejo é o resultado mecânico e involuntário da impressão recebida. Isso pode cristalizar em nossa psique, converter-se em mais um agregado psicológico, que no meio de outros equivalem à totalidade, o ego, o mim mesmo, o si mesmo. Então hoje, quem quiser uma verdadeira aproximação com o Pai, cabe a esses trabalhar sobre as impressões de ira, de luxúria, de inveja, de orgulho, de preguiça, de gula, entre outros. Tudo isso são resultados mecânicos de tais impressões. É necessário eliminar a causa desses movimentos mecânicos.
Pense na dor causada pelas calúnias ou insultos de uma pessoa. É uma sensação desagradável que pode gerar uma briga grave, certo? Porém, se for capaz de transformar as impressões causadas pelas palavras do insultador, estas últimas serão como um cheque sem fundo, não terão valor para você. Quando se compreende isso, transforma-se então as impressões de tais palavras em algo diferente. Exemplo: amor e compaixão ao insultador. Isso significa transformação. Então, se alguém deseja mudar a vida, precisa mudar seu interior. Andamos no caminho do erro porque não modificamos nossas vidas. E isso é uma questão psicológica. É necessário mudar as impressões. Assim, deixamos de agir de maneira meramente mecânica. Espero que compreendam essa reflexão. E até o próximo vídeo.